Em primeiro lugar, eu quero desejar a paz de Deus na sua vida, a paz de Jesus Cristo, para que quando você ouvir ou assistir esse vídeo, a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, o Espírito Santo possa estar colocando paz no seu coração, na sua mente, e lhe libertando de toda ansiedade, para que você possa ouvir, entender e praticar o que vai ser ensinado aqui nesse momento. Por exemplo, tudo que eu tenho falado, esses vídeos que eu tenho mandado para você, são aprendizado que eu tenho buscado aprender dentro da palavra de Deus e tenho buscado colocar em prática. Isso tem trazido benefícios para a minha vida. E como eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar as outras pessoas e aquilo que Deus tem me dado eu gosto de compartilhar, eu tenho colocado esses vídeos. O meu maior interesse é que você possa aprender alguma coisa, mas não quero mudar suas ideias, os seus pensamentos, porque eu não tenho essa capacidade. Deus tem, mas Deus não faz isso também, porque você foi encontrar na palavra de Deus vários textos onde Deus dá apenas a oportunidade ao homem, mas Deus criou o homem como ser livre para pensar, para tomar decisões. E nessa manhã eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que hoje eu tenho a minha opinião formada a esse respeito. Eu lhe pergunto, para você, existe azar e sorte? Talvez, como eu vivi muito tempo com esse engano, você possa estar pensando assim: existe sorte e existe azar. E eu quero lhe provar, à luz da palavra de Deus, que não existe sorte nem azar. O que existe são consequências dos nossos atos. Ou seja, desde que Deus criou o homem, criou todas as coisas, a palavra de Deus diz que Deus viu que era bom. A palavra de Deus nos mostra que Deus é bom, Deus é o bem e Ele é a fonte de todo o bem, toda a bondade vem de Deus. Não existe outra fonte aqui nesse mundo que possa lhe trazer o bem, nem os homens, nada nesse mundo pode lhe trazer o bem que não venha de Deus. Tudo que vocês desfrutam hoje, tudo que lhe traz o bem, foi criado por Deus. E o texto que nós vamos estar refletindo, ele é longo o texto, mas seria nele que nós vamos meditar. Se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde diz assim: se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, se você for ler o texto mais adiante, você vai ler, você vai entender o que Moisés está dizendo aqui. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra nesse texto, que chama-se a Torá, nesses primeiros 4 livros, que o povo de Israel, o povo judeu, o povo que havia recebido uma promessa feita por Deus a Abraão, de que aquela geração seria abençoada aqui na terra, eles já estavam vivendo há 430 anos no Egito, estavam escravizados, eles não tinham a liberdade de viver uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida diferente das pessoas que vivem no mundo. E aquele povo, a palavra de Deus diz que eles clamaram a Deus e pediram socorro a Deus. E quando eles clamaram a Deus pedindo socorro para que Deus tirasse eles daquela situação que eles estavam vivendo, a palavra de Deus diz que Deus levantou Moisés para que através de Moisés Deus falasse com o povo e falasse com Faraó. Então veja bem, como eu falei no início, Deus criou o ser humano com essa capacidade, a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisão. E Deus nunca forçou o homem, nem forçará o homem a tomar nenhuma decisão. Deus simplesmente ele dá a opção.
Veja que Moisés, naquele texto, Deus coloca diante do povo uma opção de escolher a bênção e a maldição, ou seja, a sorte, como você pode ficar entendendo hoje, e o azar. Então, como eu falei, não existe sorte nem azar. O que existe são consequências das nossas escolhas. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, está lá em Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, aquilo que o homem plantar, ele ceifará. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não se cumpre. Assim como a maldição ou castigo não cai em cima de quem não merece, assim também as bênçãos, não caem em cima de quem não merece. Talvez você não faça nada nesse mundo. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Ou seja, tudo que nós passamos aqui nessa vida é resultado de uma atitude que nós tomamos. Ou seja, o que nós devemos ter cuidado é o que nós vamos plantar. Porque se você não planta nada, você não vai colher. Agora, se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você faz o bem às pessoas, você vai colher o bem. Talvez não seja daquela pessoa que você fez o bem. Eu quero trazer aqui uma experiência e um aprendizado que eu tenho aprendido para a minha vida. Já aconteceu com você alguma vez de você estar precisando de um socorro? Você está no momento mais difícil da sua vida e de repente aparece uma pessoa que você nunca fez nada de bom a ela. Você nunca nem conhecia aquela pessoa e aquela pessoa te fez o bem. Aí você fica pensando, por que essa pessoa me fez o bem se eu nunca fiz o bem a ela? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele não se esquece daquilo que nós fazemos. E quando você faz o bem a alguém, você às vezes não recebe de volta aquele bem naquele momento. Porque naquele momento você não está precisando, mas eu quero te dizer que lá no livro de Deus fica registrado aquela ação que você praticou, que você fez o bem. E no momento certo, lá na frente, quando você precisar, Deus vai usar alguém para te fazer o bem. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Está cheia de exemplos que Deus usou pessoas que muitas vezes aquela pessoa que foi beneficiada não esperava que Deus usasse. Um exemplo claro está lá quando Deus mandou o profeta Elias ir até a cidade de Serepta. Ou seja, Elias era judeu. E quando Elias estava fugindo do rei judeu que era Acabe, Deus falou a ele, vai para a cidade de Sarepta. Sarepta era uma cidade que pertencia a Sidom. E Sidom é como que é o Líbano hoje. Sidom era um povo inimigo de Israel. Mas Deus mandou que o profeta fosse para a casa de uma mulher que era inimiga de Israel, porque Deus havia dado uma ordem àquela mulher para cuidar daquele profeta. Então veja bem, quando você faz o bem, não se preocupe que Deus ele vai usar alguém, até mesmo os seus inimigos. Tem um provérbio que diz assim, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, até os nossos inimigos Deus transforma em amigo. Até aquela pessoa que é sua inimiga, que lhe fazia o mal, Deus faz com que ela lhe faça o bem. Porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele sabe fazer e ele pode fazer que o seu inimigo lhe faça o bem. Agora, quando você faz o mal, muitas vezes Deus permite que aquele que parecia ser seu amigo lhe faça o mal. Não é que Deus use ele para fazer o mal, porque Deus ele não faz o mal a ninguém, porque ele é a fonte de todo bem. Mas Deus permite que o diabo use aquela pessoa que era sua amiga para lhe fazer o mal. Então eu quero dizer para você, não existe sorte nem azar. O que existe nesse mundo são as consequências dos nossos atos. São resultados das nossas escolhas. Porque o homem é inteligente. O homem sabe usar as suas táticas, o homem sabe usar, as suas espertezas. Ele sabe
né, tentar fazer, vou fazer assim, esquece dos ensinamentos da palavra de Deus. Foi o que Moisés disse ali ao povo: ó, eis que hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Por exemplo, talvez você olhe assim: mas teve fulano que acertou na loto, jogou na loteria esportiva e acertou e ganhou. Aí eu faço uma pergunta: você acha que pelo fato de uma pessoa ter dinheiro, pelo fato de uma pessoa ser rica materialmente, isso é felicidade? Talvez você esteja com esse engano na sua mente. Eu quero te dizer que eu vim da pobreza. Eu vim da pobreza que minha mãe tinha 3 filhos. E ela comprava 2 pães e dividia esses 3 pães com 3 filhos. Eu vim da pobreza. E eu tive a oportunidade de chegar aqui em Salvador e conseguir, Deus me dar bens materiais, de eu ver 200, 300 mil reais na minha conta por mês. Mas eu continuava um sujeito bruto, um sujeito infeliz, um sujeito inseguro, que não conseguia nem dar um abraço na minha família, nem ouvir as pessoas, de tão frustrado que eu era, porque eu estava com medo de perder. Então, entenda isso. Riquezas materiais, acúmulo de bens materiais, não significa riqueza, não. Não significa felicidade, não significa o bem. Às vezes, bens materiais é a infelicidade na vida de algumas pessoas. Agora, nós temos esse pensamento errado, de que as pessoas que têm acúmulos de bens materiais, na vida delas, elas são felizes. Eu quero dizer que o sábio Salomão, ele disse: o pobre, tendo pouco ou muito, consegue dormir tranquilo. E o rico não consegue dormir tranquilo, preocupado com as suas riquezas. Aí o próprio Salomão, que era um homem rico, ele disse: e o que é que o rico ganha com isso? Apenas saber que é rico. Porque quanto mais riqueza ele tem, mais preocupações ele tem, ou seja, mais boca tem para comer. Ou seja, uma pessoa que é rica, ela vive mais preocupada do que aquela pessoa que é pobre. A pessoa que é pobre, ela dorme e dorme tranquila, porque ela não está preocupada com amanhã, ela não está preocupada se vão roubar as riquezas dela, se ela vai perder as riquezas. Ela não está preocupada com o dólar se sobe, ela está preocupada apenas com a comida. A Bíblia diz que se nós tivermos com o que comer e com o que nos vestir, devemos estar alegre, porque é isso que nós precisamos. Mas talvez você esteja olhando assim: fulano teve sorte, fulano é rico, fulano... Você está achando que isso aí é felicidade. Engana-se quem pensa assim. Não é que você não deva ter riqueza. Não quero dizer que a riqueza significa infelicidade. Mas muitas vezes, se o homem não souber, se o homem tiver com o coração preso nas riquezas, ou em qualquer coisa que você tem, isso traz a infelicidade. Porque Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se seu coração estiver em algum bem material, estiver em alguma coisa aqui nesse mundo que não seja em Deus, você é uma pessoa frustrada, é uma pessoa insegura, porque você tem medo de perder. Mas se seu coração estiver em Jesus Cristo, você não tem medo de perder, porque Deus, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa te falar e possa te ensinar que não existe sorte nem azar. O que existe são consequências pelos nossos atos.